Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Este aqui é um exercício da Unifor e diz pra gente o seguinte: dentre as espécies químicas, temos aqui dois grupos de espécies, né? As que representam átomos cujos núcleos possuem 6 nêutrons são. Bom, como que a gente faz para calcular o número de nêutrons de um átomo? Afinal, que números são esses que a gente tem em cima e embaixo de cada um desses elementos químicos? O número que é maior, que está aparecendo aqui em cima, ele é o número de massa, e o número menor que aparece aqui embaixo, ele é o número atômico, que seria o número de prótons. Então aqui eu tenho um carbono com massa 12, um carbono com número de prótons 6, carbono com massa 10, número de prótons 6, carbono com massa 14, número de prótons 6. Vocês vão perceber o seguinte: o número de prótons ele não é alterado, ele sempre vai ser igual em um mesmo elemento químico. Então, no elemento carbono, eternamente o número de prótons dele será igual a 6. Já, se você estiver falando do boro, né, esse B aqui é o boro, ele tem um número atômico como sendo o número 5, tá? Então, boro, número atômico 5, carbono, número atômico 6. Já o número de massa desses elementos químicos, eles podem variar. O boro varia, número de massa como sendo 9, 10 ou 11, e o carbono como sendo 10, 12 ou 14. Para você fazer o cálculo do número de massa, talvez você se lembre que a sua fórmula era bem simples. O número de massa ele é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Caso você precise calcular o número de nêutrons, é só você jogar o número atômico para o outro lado da equação. Assim você vai ter que número de massa menos o número atômico vai ser igual ao número de nêutrons. Ou você pode ajeitar a sua fórmula, né, e deixar ela assim, ó. Número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. Então essa daqui é uma fórmula para você fazer o cálculo do número de nêutrons. Tá? Então aqui é como calcular o número de nêutrons. Você vai utilizar sempre essa fórmula aqui, tudo bem? O número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. Como a gente estava dizendo, o número de massa é o que está em cima, o número atômico é o que está embaixo. Para você fazer o cálculo do número de nêutrons de todas essas espécies, então fica fácil. É só você subtrair esse valor que você tem em cima pelo valor que você tem embaixo. Ah, não vou apagar não, eu vou só copiar ele aqui e vou passar aqui para baixo para a gente poder fazer esses cálculos. Mas eu vou aumentar um pouquinho a fonte para a gente, vamos deixar aqui uma fonte bem maior, né? Olha só, como que a gente vai fazer então o nosso cálculo utilizando a fórmula que a gente acabou de aprender? A gente só precisa pegar o número de massa, que é esse número que está aqui em cima, e subtrair do número que está aqui embaixo. Por exemplo, eu tenho no primeiro caso 9 menos 5, tudo bem? Porque você tem o número de massa 9 e o número atômico é 5. Quanto que dá 9 menos 5? 9 menos 5 vai ser igual a 4. Eu preciso de ter um número de nêutrons igual a 6. Então, essa primeira espécie a gente já elimina, ela está errada. A segunda espécie a gente tem 10 menos 5, não é? 10 menos 5 vai ser igual a 5. A gente também elimina essa espécie. Agora, na terceira espécie, nós temos 11 menos 5. 11 menos 5 vai ser igual a 6. Então, essa daqui está ok, essa está certa. Vocês estão entendendo? O que eu estou fazendo é a aplicação nessa fórmula. Número de nêutrons é número de massa menos o número atômico. Número de nêutrons, no último caso aqui, é o número de massa, que é 11, menos o número atômico, que é 5. Então, o número de nêutrons que a gente vai ter é igual a 6, porque 11 menos 5 deu 6. Nos outros casos, eu tinha encontrado 5 e 4 nêutrons. Então, essas espécies estavam erradas, porque a gente está procurando uma espécie que tenha um número de nêutrons igual a 6, ok? Vamos para os carbonos agora, né? No caso dos carbonos, na primeira espécie eu tenho 10 menos 6, que vai ser igual a 4. Bom, eu estou procurando 6, então está errada. 12 menos 6, no segundo caso, 12 menos 6 vai ser igual a 6. Aqui eu já encontrei a correta. E no último caso eu tenho 14 menos 6, que vai ser igual a 8, né? Então a gente tem aqui 8, vai estar errada também. Bom, a gente encontrou os dois casos onde a gente tem
o número de nêutrons igual a 6. Eu vou fazer o cálculo aqui para o carbono 12 também. Número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. O número de nêutrons é o número de massa dele, que era 12, menos o número atômico, que era 6. 12 menos 6 é igual a 6. Então, esse é o nosso número de nêutrons para o carbono também, tá? Então, a gente vai procurar uma alternativa que tenha esse boro com massa 11 e esse carbono com massa 12. Vamos dar uma olhada? Aqui eu tenho o carbono 10, está errado, boro 11, carbono 12. Letra B de bola é a alternativa correta para a nossa questão. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido passo a passo da resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!